Capítulo 76. Preço em sangue. Descendo o lance de escada a caminho da entrada principal do prédio, Eragon cruzou com a herbolária, Angela, sentada de pernas cruzadas na alcova escura de uma porta. Estava tricotando o que parecia ser um chapéu azul e branco com estranhas runas na parte inferior, cujo significado ele não compreendeu. Ao lado dela estava deitado Solembun, com a cabeça apoiada em seu colo e uma das patas sobre seu joelho direito. Eragon Prue surpreso. Não tinha visto nenhum dos dois desde. Ele precisou de algum tempo para se lembrar. Desde pouco antes da batalha de Urubaen. Depois daquilo, fora como se houvessem desaparecido. Saudações, disse Angela sem levantar o olhar. Sorakos, respondeu Eragon. O que está fazendo aqui? Tricotando chapéu. Isso posso ver, mas por que aqui? Porque eu queria ver você. As agulhas estalavam com regularidade, o movimento delas cativante como as chamas de uma lareira. Ouvi dizer que você, Safira, os ovos e os Eldunari vão deixar a Alagaisia. Como você predisse, retrucou ele, frustrado por ela ter podido descobrir o que deveria ter sido o maior segredo. Ela não poderia ter ouvido a conversa dele com Nazuada, suas defesas impediriam isso, e até onde ele sabia, ninguém tinha contado a ela ou a Solembun sobre a existência dos ovos ou dos Eldunari. Bem, sim, mas não pensei que fosse vê-lo partir. Como descobriu? Como Arya? Ela? Nunca. Não, tenho meus meios de coletar informações. Ela fez uma pausa no tricô e olhou para ele, os olhos faiscando. Não que vale dizer quais são. Afinal, tenho de manter alguns segredos. Um para você. Se vai ficar assim emburrado, não sei por que me dei o trabalho de vir. Desculpe-me. É só que estou me sentindo um pouco inquieto. Depois de um momento, Eragon perguntou. Por que queria me ver? Eu queria me despedir e lhe desejar sorte em sua jornada. Obrigado. Tente não ficar enfiado demais em sua própria cabeça, seja lá onde for ficar. Não deixe de sair e tomar sol com bastante frequência. Farei isso. E você e Soleibu? Vão ficar aqui e cuidar de Elva. Você tinha dito que ficaria. A herbolária fungou de maneira nada delicada. Ficar? Como posso ficar quando Nazuada parece decidida a espionar todo mago e feiticeiro da terra? Também já ouviu falar disso? Ela o encarou. Desaprovo. Desaprovo muitíssimo. Não admitirei ser tratada como uma criança que fez uma travessura. Não, chegou a hora de Soleibu e eu nos mudarmos para climas mais amistosos. As montanhas Beor, talvez, ou do Veldenvarden. Eragon hesitou um momento e depois disse. Vocês gostariam de vir comigo e Safira? Solembun abriu um olho e o examinou por um segundo antes de fechá-lo de novo. É muito gentil de sua parte convidar, disse Angela, mas creio que vamos declinar. Pelo menos por enquanto. Ficar sentada guardando os Eldunari e treinando novos cavaleiros parece tedioso, embora criar um bando de dragões com certeza deve ser divertido. Mas não, por enquanto, Solembun e eu ficaremos na Alagaisia. Além disso, quero manter um olho em Elva durante os próximos anos, mesmo se não puder supervisioná-la pessoalmente. Já não teve o suficiente de acontecimentos interessantes? Nunca. Eles são o tempero da vida. Ela levantou o chapéu semi-pronto. Que tal lhe parece? É bonitinho. O azul é bonito. Mas o que dizem as runas? Raxacori. Não importa. De todo modo, não significaria nada para você. Boa viagem para você e Safira, Eragon. E lembre-se de ter cuidado com lacrainhas e hamsters selvagens. São ferozes os hamsters selvagens. Eragon não conseguiu conter um sorriso. Boa viagem para você também, e para você, Solembun. O olho do menino gato se abriu de novo. Boa viagem, matador de rei. Eragon deixou o prédio e caminhou pela cidade até que chegou à casa onde Geude e sua esposa, Elei, agora moravam. Era uma mansão imponente, com paredes altas, um grande jardim e criados reverentes posicionados logo após a entrada. Ele tinha se saído muitíssimo bem. Ao fornecer aos Varden, e agora ao reino de Nazuada, os suprimentos tão necessários, ela rapidamente havia criado uma companhia comercial maior do que a que Geude outrora tivera em Teir. Eragon o encontrou lavando-se para se preparar para a refeição da noite. Depois de recusar o convite para jantar com eles, Eragon passou alguns minutos explicando a Geude as mesmas coisas que havia explicado a Nazuada. De início, Geude ficou surpreso e um tanto entristecido, mas afinal acabou por concordar que era necessário para Eragon e Safira partirem com os outros dragões. Como fizera com Nazuada e a herbolária, Eragon também convidou Geude para acompanhá-los. Você me oferece uma tremenda de uma tentação, disse Geude. Mas meu lugar é aqui. Tenho meu trabalho, e pela primeira vez em muito tempo, Elen está feliz. Ilireia se tornou nosso lar, e nenhum de nós quer se mudar. Eragon assentiu compreendendo. Mas você vai viajar para onde poucos, exceto os dragões ou os cavaleiros, jamais foram. Diga-me, você sabe o que fica a leste? Existe outro oceano? Se você for longe o suficiente. E antes disso, Eragon deu de ombros. Principalmente terra vazia, ou pelo menos é o que dizem os Eldunari, e não tenho motivos para pensar que tenha mudado no último século. Geude chegou mais perto dele e baixou a voz. Já que você vai partir, vou lhe contar isso. Lembra-se de quando lhe contei sobre a Arcaena, a ordem dedicada a preservar o conhecimento em toda a Alagaisia? Eragon assentiu. Você disse que Eslan, o monge, pertencia a ela. E eu também. Diante do olhar surpreso de Eragon, Geude fez um gesto acanhado e passou a mão pelos cabelos. Eu me juntei a eles quando era jovem e estava em busca de uma causa para servir. Eu lhes forneci informações e manuscritos ao longo dos anos, e eles, em troca, me ajudaram. De qualquer maneira, achei que você devia saber. Bron foi a única outra pessoa a quem contei. Nem para ele. Não.
De qualquer maneira, quando acabar de escrever meu relato sobre você, Saphira e a rebelião dos Varden, vou enviá-lo para nosso monastério na Espinha, e será incluído como uma série de novos capítulos no Dumia Abdravirda. Sua história não será esquecida, Eragon. Pelo menos isso posso lhe prometer. Eragon achou aquela informação estranhamente tocante. Obrigado. E apertou o antebraço de Geld. Eu que agradeço, Eragon matador de espectros. Eragon voltou para a mansão onde ele e Saphira estavam morando com Horan e Caitriona, que esperavam para comer com ele. Durante todo o jantar, a conversa foi sobre Arya e Firnen. Eragon segurou a língua sobre seus planos de partida até depois de terem acabado de comer e eles, e o bebê, terem se retirado para uma sala com vista para o pátio, onde Saphira estava cochilando com Firnen. Lá ficaram sentados bebendo vinho e chá. O sol descia em direção ao horizonte distante. Quando julgou que o tempo adequado tinha se passado, Eragon abordou o assunto. Como esperava, Caitriona e Horan reagiram com consternação e tentaram convencê-lo a mudar de ideia. O cavaleiro levou quase uma hora para explicar seus motivos, pois eles debateram cada ponto e se recusaram a aceitar seus argumentos, até ele ter respondido às suas objeções com detalhes exaustivos. Raios, você é de nossa família. Não pode partir, disse Horan, por fim. Tenho de partir. Você sabe tão bem quanto eu, apenas não quer admitir. Horan bateu com o punho no tampo da mesa entre eles e se levantou, indo até a janela aberta. Os músculos de seu maxilar se fecharam. O bebê choramingou. Psiu, quieta, disse Caitriona, dando-lhe palmadinhas nas costas. Eragon foi se juntar a Horan. Sei que não é o que você quer. Também não quero isso, mas não tenho escolha. É claro que você tem escolha. De todas as pessoas do mundo, você tem escolha. Sim, e essa é a coisa certa a fazer. Se você partir, não poderá ser como um tio para Esmira. Ela terá que crescer sem sequer conhecer você? Perguntou Caitriona, atrás deles. Não, disse Eragon, voltando para junto dela. Ainda poderei falar com ela e cuidarei para que esteja bem protegida. É possível até que lhe envie presentes de vez em quando. Ele se ajoelhou e estendeu um dedo, e a garotinha o agarrou com a mão e puxou com uma força precoce. Mas você não estará aqui. Não, não estarei aqui. Eragon soltou delicadamente o dedo da mão de Esmira e voltou para junto de Horan. Como eu disse, vocês poderiam vir comigo. Os músculos no maxilar de Roran se moverão. E abandonar o Vale Palancar? Ele sacudiu a cabeça. Horst e os outros já estão se preparando para voltar. Vamos reconstruir Carvajal como a melhor aldeia da Espinha. Você poderia ajudar, seria como antes. Eu queria poder. Lá embaixo Saphira deu um gorgolejo rouco e acariciou o lado do pescoço de Firnen. O dragão verde se aninhou mais junto dela. Não existe nenhuma outra maneira, Eragon? Perguntou Horan, num tom baixo. Nenhuma em que Saphira ou eu possamos pensar. Mas que coisa, isso não está certo. Você não deveria ter de ir viver sozinho no fim do mundo. Não estarei inteiramente sozinho. Lodar e outros elfos virão conosco. Horan fez um gesto de impaciência. Você sabe do que estou falando. Ele mordeu o canto do bigode e se apoiou nas mãos contra o parapeito de pedra da janela. Eragon viu os tendões de seus antebraços grossos se contraírem e se flexionarem. Rorno anchor novamente. O que vai fazer depois que chegar no lugar para onde está indo? Encontrar uma colina ou um penhasco e construir uma mansão no cume. Uma mansão grande o bastante para abrigar todos os dragões e mantê-los seguros. E você? Depois que reconstruir a aldeia, o que fará? Um ligeiro sorriso surgiu no rosto de Horan. Algo parecido. Com o tributo do vale, planejo construir um castelo no topo daquela colina de que sempre falamos. Não um grande castelo, veja bem, apenas alguma coisa de pedra com um muro, o suficiente para resistir a quaisquer urgaus que decidam atacar. Provavelmente, vai levar alguns anos, mas teremos uma maneira adequada de nos defender, ao contrário do que aconteceu quando os Hazak vieram com os soldados. Ele lançou um olhar de soslaio para Eragon. Também teremos espaço para um dragão. Você teria espaço para 2 dragões? Eragon gesticulou em direção a Saphira e Firnen. Talvez não. Como Saphira se sente com a perspectiva de ter que deixá-lo? Ela não gosta, mas sabe que é necessário. A luz âmbar do sol poente acentuava os planos do rosto de Horan. Para a surpresa de Eragon, ele viu um princípio de rugas e linhas na testa e ao redor dos olhos do primo. Considerou os sinais da aproximação da idade invasivos, e isso o fez parar e pensar. Como a vida passa depressa. Caitriona pôs Esmira no berço e foi se juntar a eles na janela. Vamos sentir sua falta, Eragon, disse, pondo a mão em seu ombro. E eu a de vocês, disse ele, tocando a mão dela. Mas ainda não temos de nos despedir. Eu gostaria que vocês 3 viessem conosco a Elesmera. Vocês adorariam o lugar, e deste modo poderíamos passar mais alguns dias juntos. Horan virou a cabeça para Eragon. Não podemos viajar até do Veldenvarden com Esmira. Ela é muito pequena. Voltar para o Vale Palancar já vai ser bastante difícil. Uma viagem para Elesmera está fora de questão. Nem se fosse nas costas de um dragão? Eragon riu das expressões surpreendidas deles. Arya e Firnen concordaram em levar vocês para Elesmera. Eu e Saphira vamos buscar os ovos. Quanto tempo o voo para Elesmera levaria? Perguntou Horan, franzindo o senho. Mais ou menos uma semana. Arya pretende visitar o rei Orik em Trojei no caminho. Vocês estariam aquecidos e seguros o tempo todo. Esmira não correria nenhum perigo. Caitriona olhou para Horan, e ele para ela, e disse, seria bom ver a partida de Eragon, e sempre ouvi falar de como as cidades dos elfos são bonitas. Tem certeza de que tem condições de ir? Perguntou Roran. Ela assentiu. Desde que você esteja conosco. Horan ficou em silêncio por um momento.
Bem, suponho que Horst e os outros possam ir na frente sem nós. Um sorriso surgiu sob a barba e ele deu uma risadinha. Nunca pensei que veria as montanhas Beor ou que visitaria uma das cidades dos elfos, mas por que não? Devemos aproveitar a oportunidade. Bom, então está resolvido, disse Katrina, sorrindo radiante. Vamos a Dueldenvarden. Como voltaremos? Perguntou Roran. Voando em Firnen, respondeu Eragon. Ou, se preferirem viajar a cavalo, tenho certeza de que Arya daria a vocês guardas para escoltá-los até o Vale Palancar. Roran fez uma careta. Não, a cavalo não. Se nunca mais tiver que montar um cavalo na minha vida, seria ótimo. Ah? Então quer dizer que não quer mais fogo da neve? Perguntou Eragon, levantando uma sobrancelha ao dizer o nome do garanhão que dera Roran. Você sabe o que quero dizer. Estou feliz com o fogo da neve, mesmo se não precisar dele por algum tempo. Eles permaneceram diante da janela por mais ou menos uma hora. O sol se pôs e o céu ficou arroxeado e depois negro. As estrelas apareceram, planejando a viagem por vir e debatendo as coisas que Eragon e Saphira precisariam levar com eles quando saíssem de Duveldenvarden para as terras além. Atrás deles, Smira dormia tranquila no berço com as mãos cerradas em minúsculos punhos sob o queixo. Cedo na manhã seguinte, Eragon usou o espelho de prata polida em seu quarto para contatar Orik em Trojen. Precisou esperar alguns minutos, mas finalmente o rosto de Orik apareceu diante dele, o anão passando um pente de marfim na barba. Eragon! Exclamou Orik com visível prazer. Como vai? Faz tempo demais que não nos falamos. Sentindo-se um tanto culpado, Eragon concordou. Contou a Orik sobre sua decisão de partir e os motivos. O anão parou de pentear a barba e ouviu sem interromper, a expressão séria. Vou ficar triste por ver você partir, mas concordo, disse, quando Eragon acabou. Isso é o que deve fazer. Eu mesmo pensei a respeito, me preocupei com onde os dragões poderiam viver, mas guardei para mim mesmo minhas preocupações, pois os dragões têm tanto direito de dispor da terra quanto nós, mesmo quando não gostamos quando comem nossos feudo-nosto e queimam nossas aldeias. Contudo, criá-los em outro lugar será melhor. Estou satisfeito que aprove, disse Eragon. Então conversaram sobre sua ideia para os Urgaus, que também envolvia os anões. Dessa vez Orik fez muitas perguntas, e Eragon percebeu que tinha dúvidas sobre a proposta. Depois de um longo silêncio que passou olhando fixamente para sua barba, o anão disse, se você tivesse pedido isso a qualquer dos Gristensborik antes de mim, eles teriam dito não. Se tivesse me pedido em qualquer momento antes que invadíssemos o Império também teria dito não. Mas agora, depois de ter lutado lado a lado com os Urgaus, e depois de ter visto pessoalmente como ficamos impotentes diante de Murtagh, Thor, Galbatorix e aquele monstro Suican, agora não sou da mesma opinião. Ele levantou o olhar para Eragon através de suas sobrancelhas espessas. Pode me custar a coroa, mas em nome dos Knurlan em toda parte eu aceito, pelo bem deles, quer se deem conta disso ou não. Mais uma vez Eragon se sentiu orgulhoso por ter Orik como irmão adotivo. Obrigado, disse. Orc Pagaria. Meu povo nunca desejou isso, mas me sinto grato. Quando saberemos? Dentro de alguns dias. Uma semana no máximo. Nós sentiremos alguma coisa? Talvez. Vou perguntar à Arya. De qualquer maneira, entrarei em contato com você de novo depois que tiver sido feito. Então nos falaremos depois. Boa viagem e boa sorte, Eragon. Que Elsvogo o proteja. No dia seguinte, eles partiram de Ilireia. Foi um acontecimento privado, sem nenhuma fanfarra, pelo que Eragon ficou grato. Na zoada, Jormundur, Geude e Elva se encontraram do lado de fora do portão sul da cidade, onde Saphira e Firnen estavam sentados lado a lado, de cabeça encostada um no outro. Eragon e Arya inspecionavam as celas. Roran e Katrina chegaram alguns minutos mais tarde, Katrina carregando Smira embrulhada num cobertor, e Roran com um fardo de cobertores, alimentos e outros suprimentos em cada ombro. Roran entregou seus embrulhos para a Arya, e ela os amarrou sobre os alforjes de Firnen. Eragon e Saphira fizeram suas últimas despedidas. Os olhos dele, contudo, não eram os únicos marejados de lágrimas. Tanto Nazuada quanto Geude choraram quando o abraçaram e desejaram tudo de bom a ele e Saphira. Nazuada também se despediu de Roran, e mais uma vez lhe agradeceu pela ajuda na luta contra o Império. Por fim, quando Eragon, Arya, Roran e Katrina estavam prontos para montar nos dragões, uma mulher gritou, esperem um momento. Eragon parou com o pé na pata dianteira de Saphira e viu Birgi andando rapidamente na direção deles, vinda dos portões da cidade, as saias cinzentas esvoaçando e seu filho caçula, Noufavrel, atrás dela com uma expressão infeliz no rosto. Em uma das mãos, Birgi carregava uma espada desembaiada, na outra, um escudo redondo de madeira. O estimego de Eragon se contraiu. Os guardas de Nazuada se moveram para interceptá-los, mas Roran gritou, deixem-nos passar. Nazuada fez sinal para os guardas e eles se afastaram. Sem reduzir a marcha, Birgi foi até Roran. Birgi, por favor, não, disse Katrina em voz baixa, mas a outra mulher a ignorou. Arya as observou sem pestanejar, com a mão na espada. Martelo forte. Eu sempre disse que receberia uma compensação de você pela morte de meu marido, e agora vim cobrá-la, como é meu direito. Você vai lutar comigo ou vai pagar sua dívida? Eragon foi se postar ao lado de Roran. Birgi, por que está fazendo isso? Porque agora? Você não pode perdoá-lo e deixar velhas mágoas serem esquecidas? Quer que eu a coma? Perguntou Saphira. Ainda não. Birgi o ignorou e manteve os olhos cravados em Roran. Mãe, chamou Noufavrel, puxando as saias dela, mas ela não teve nenhuma reação à súplica dele. Nazuada se juntou a eles. Conheço você, disse para Birgi. Você lutou com os homens durante a guerra. Sem Majestade. E qual é seu problema com Roran?
Ele demonstrou ser um excelente e valoroso guerreiro em mais de uma ocasião, e eu ficaria muito contrariada se o perdesse. Ele e a família são responsáveis por os soldados terem matado meu marido. Ela olhou para Nazuada por um momento. Os Hazaki o comeram, majestade. Eles o comeram e sugaram o tutano de seus ossos. Não posso perdoar isso e quero minha compensação. Não foi culpa de Horan, disse Nazuada. Isso é insensato, e eu o proíbo. Não, não é, disse Eragon, apesar de detestar fazê-lo. De acordo com nosso costume, ela tem o direito de cobrar um preço em sangue de qualquer um que tenha sido responsável pela morte de Kibe. Mas não foi culpa de Horan. Exclamou Katrina. Foi, respondeu Horan em voz baixa. Eu poderia ter me entregado aos soldados. Poderia tê-los levado embora. Ou poderia tê-los atacado. Mas não fiz. Preferi me esconder, e em resultado disso Kibe morreu. Ele olhou para Nazuada. Esta é uma questão que devemos resolver entre nós, majestade. É uma questão de honra, do mesmo modo que o desafio das facas longas foi para a senhora. Nazuada franziu o senho e olhou para Eragon. Ele assentiu, de modo que com relutância ela recuou. O que vai ser, martelo forte? Pergunte Birgit. Eragon e eu matamos os Hazaki em Elgri, disse Horan. Isso não basta. Birgi sacudiu a cabeça, sem vacilar em sua determinação. Não. Horan parou, os músculos de seu pescoço rígidos. É isso que você realmente quer, Birgi? É. Então pagarei minha dívida. Enquanto Horan falava, Katrina deu um uivo e se atirou entre ele e Birgi, ainda com o bebê nos braços. Não vou permitir. Você não pode tê-lo. Não agora. Não depois de tudo por que passamos. O rosto de Birgi se manteve duro como pedra, e ela não deu nenhum sinal de recuar. Do mesmo modo, Horan não demonstrou nenhuma emoção quando agarrou Katrina pela cintura e sem nenhum esforço aparente a levantou e afastou para um lado. Segure-a, por favor? Disse para Eragon numa voz fria. Horan. Seu primo lhe lançou um olhar gelado, então se virou para Birgi. Eragon segurou os ombros de Katrina para impedi-la de se atirar atrás de Horan, e trocou um olhar de impotência com Arya. Ela olhou para sua espada e ele sacudiu a cabeça. Largue-me. Largue-me. Gritou Katrina. Em seus braços o bebê começou a chorar alto. Sem nunca tirar os olhos da mulher diante dele, Horan desatou o cinto e o deixou cair no chão, junto com o punhal e o martelo, que um dos Varden tinha encontrado nas ruas de Lireia logo depois da morte de Galbatorix. Horan abriu a frente da túnica e desnudou o peito. Eragon, retire minhas defesas, disse. Eu, retire-as. Horan, não. Gritou Katrina. Defenda-se. Ele está louco, pensou Eragon, mas não ousou interferir. Se detivesse Birgi, envergonharia Horan, e as pessoas do Vale Palancar perderiam todo o respeito pelo primo. E Horan, Eragon sabia, preferiria morrer a permitir que isso acontecesse. Mesmo assim, Eragon não tinha nenhuma intenção de permitir que Birgi matasse Horan. Ele deixaria que ela cobrasse seu preço, mas não mais que isso. Falando baixinho na língua antiga, de modo que ninguém pudesse ouvir as palavras que usou, fez o que Horan pedirá, mas também colocou novas defesas em seu primo, uma para proteger a espinha dentro de seu pescoço de ser cortada, uma para impedir que seu crânio fosse partido, e outra para salvaguardar seus órgãos. Tudo mais Eragon se sentia confiante de que curaria se fosse necessário, desde que Birgi não começasse a cortar fora os membros. Está feito, disse. Horan assentiu e disse para Birgi. Tire seu preço de mim, então, e que isso seja o fim desta disputa entre nós. Você não vai lutar comigo? Não. Birgi o encarou por um momento. Então atirou o escudo ao chão, atravessou os poucos passos que a separavam de Horan e colocou a ponta da espada contra o peito dele. Numa voz alta o suficiente para apenas Horan ouvir, embora Eragon e Arya também ouvissem devido à audição aguçada, ela disse. Eu amava Kibe. Ele era minha vida, e ele morreu por sua causa. Sinto muito, sussurrou Horan. Birgit, suplicou Katrina. Por favor. Ninguém se moveu, nem mesmo os dragões. Eragon se descobriu prendendo a respiração. O choro soluçante do bebê era o som mais alto. Birgi levantou a espada do peito de Horan. Ela estendeu o braço de maneira a alcançar a mão direita dele e passou o fio da espada contra a palma de sua mão. Horan fez uma careta quando a lâmina lhe cortou a mão, mas não a afastou. Uma linha carmesim apareceu em sua pele. O sangue encheu sua palma e se espalhou, pingando no chão, onde encharcou a terra pisoteada, deixando uma mancha escura no solo. Birgi parou de mover a espada e a manteve imóvel contra a palma da mão de Horan por mais um momento. Então recuou e baixou a arma suja de sangue para o lado. Horan fechou os dedos ao redor da palma, o sangue passando entre eles, e pressionou a mão contra o quadril. Recebi meu preço em sangue, disse Birgi. Nossa disputa chegou ao fim. Ela se virou, apanhou seu escudo e saiu andando de volta para a cidade, com Nofavrel em seus calcanhares. Eragon soltou Katrina, e ela crew para junto de Roran. Seu tolo, disse com um tom amargo na voz. Seu tolo teimoso e cabeçudo. Deixe-me ver. Era a única maneira, disse Horan, como se de muito longe. Katrina franziu a testa, seu rosto duro e tenso examinava o corte na mão dele. Eragon, você deveria curar isto. Não, disse Horan com súbita aspereza. Ele fechou a mão de novo. Não, quero ficar com esta cicatriz. Olhou ao redor. Alguém tem uma tira de pano que eu possa usar como bandagem? Depois de um momento de confusão, Nazuada apontou para um de seus guardas e disse, corte a bainha de sua túnica e dê a ele. Espere, disse Eragon, quando Horan começou a irolar a tira ao redor da mão. Não vou curá-la, mas deixe-me lançar um encantamento para impedir que infeccione, está bem? Roran hesitou. Depois, assentiu e estendeu a mão para Eragon.
Eragon levou apenas alguns segundos para dizer o encantamento. Pronto, he disse. Agora não vai ficar verde e roxo nem inchar como uma bexiga de porco. Roran resmungou. Obrigada, Eragon, disse Katrina. Agora, podemos ir? Perguntou Arya. Os 5 montaram nos dragões, com Arya ajudando Horan e Katrina a se acomodarem em segurança na cela nas costas de Firnen, que tinha sido modificada com tiras e laçadas para comportar os passageiros adicionais. Depois que estavam devidamente sentados no dragão verde, Arya levantou uma mão. Adias, Neswara. Adias, Eragon e Saphira. Nós esperaremos vocês em Elesmera. Adeus, disse Firnen em sua voz grave. Ele abriu as asas e saltou para o céu, batendo-as rapidamente para levantar o peso das 4 pessoas em suas costas, ajudado pela força dos 2 Eldunari que Arya levava consigo. Saphira rugiu para ele e Firnen respondeu com um urro antes de embicar em seu caminho para o sudeste e as distantes montanhas Beor. Eragon e Virunasila e Esnu Parnaswara, Alva, Jormundur e Gied. Eles acenaram em resposta, e Jormundur gritou. Boa sorte para vocês 2. Adias. Gritou Elva. Adeus. Gritou Nazoada. Cuidem-se. Eragon respondeu às despedidas e então deu as costas para eles, incapaz de continuar olhando. Saphira se agachou debaixo dele e saltou no ar, dando início à primeira etapa da longa e exaustiva viagem. Saphira voou em círculos à medida que ganhava altitude. Abaixo, Eragon viu Nazoada e os outros parados em um grupo junto ao muro da cidade, Elva acenando com o lencinho branco, que balançava sob as rajadas de vento criadas pela passagem de Saphira. Capítulo 77. Promessas, novas e antigas. De Ilireia, Saphira voou para a propriedade próxima onde Blodar e os elfos sob seu comando estavam preparando os Eldunari para o transporte. Os elfos cavalgariam para o norte com os Eldunari para Duveldenvarden, e dali para a vasta floresta rumo à cidade élfica de Siltrin, que ficava na margem do lago Ardven. Lá os elfos e os Eldunari esperariam que Eragon e Saphira voltassem de Vroengard. Então, juntos, dariam início à viagem para fora da Alagaesia, seguindo o rio Gaena em seu curso para leste pela floresta e pelas planícies além. Todos eles, exceto Laufin e Utinari, que haviam preferido ficar em Duveldenvarden. A decisão dos elfos de acompanhá-lo surpreendera Eragon, mas o deixou grato. Não podemos abandonar os Eldunari. Eles precisam de nossa ajuda, do mesmo modo que os filhotes precisarão depois que eclodirem, dissera Blodar. Eragon e Saphira passaram meia hora debatendo o transporte dos ovos com Blodar, e depois Eragon reuniu os Eldunari, Glaedr, o Marotia e vários dos dragões mais antigos para levar consigo. Ele e Saphira precisariam da força deles em Vroengard. Depois de se despedir dos elfos, Saphira e Eragon partiram rumo a noroeste, Saphira batendo as asas em um ritmo regular e tranquilo, se comparado com o da primeira viagem deles para lá. Durante o voo, uma tristeza se apoderou de Eragon, e por algum tempo ele se sentiu desanimado e cheio de autopiedade. Saphira também estava triste, principalmente por ter se separado de Firnen, mas o dia estava ensolarado e os ventos calmos, e logo o ânimo deles melhorou. Mesmo assim, uma sensação de perda atingia tudo que Eragon via, e ele contemplou a paisagem com uma apreciação renovada, sabendo que provavelmente nunca mais haveria. Saphira voou muitas léguas sobre planícies relvadas, sua sombra assustando os pássaros e animais abaixo. Quando veio a noite, fizeram uma parada e acamparam na margem de um riacho que ficava no fundo de uma vala rasa e ficaram sentados vendo as estrelas aparecerem no céu acima e conversando sobre tudo o que havia acontecido e o que poderia acontecer. Tarde no dia seguinte, eles chegaram à aldeia Urgal que havia surgido perto do lago Flão, onde Eragon sabia que encontraria Nargar-Vovog e o Erdal, e o conselho de fêmeas que governava o povo Urgal. A despeito dos protestos de Eragon, os Urgals insistiram em oferecer um enorme banquete para ele e Saphira, de modo que passou a noite bebendo com Garvovog e seus companheiros. Os Urgals faziam um vinho de bagas e de casca de árvore que Eragon achava que era mais forte que o hidromel mais forte dos anões. Saphira não gostava mais do que ele, achava que tinha gosto de cerejas estragadas, mas bebeu assim mesmo para agradar os anfitriões. Muitas das fêmeas Urgal se aproximaram dele e de Saphira, curiosas para conhecê-los, uma vez que poucas delas tinham participado na luta contra o Império. Eram um tanto mais esguias que os machos, mas igualmente altas, e seus chifres tendiam a ser mais curtos e mais delicados, embora maciços. Com elas, estavam as crianças Urgal, as menores sem chifres, com saliências escamosas na testa que se projetavam entre 2 e 10 centímetros. Sem os chifres, elas pareciam espantosamente humanas, apesar da diferença de cor da pele e dos olhos. Era evidente que algumas das crianças eram Ku, pois mesmo as mais jovens eram muito maiores que suas compatriotas, por vezes, maiores que seus pais. Até onde Eragon podia dizer, não havia nenhum padrão que determinasse que pais conceberiam Ku e quais não conceberiam. Os pais que eram Ku, ao que parecia, concebiam Urgals de estatura comum com a mesma frequência que concebiam gigantes como eles próprios. Durante toda aquela noite, Eragon e Saphira festejaram com Garvovog, e Eragon mergulhou em um de seus sonhos acordados ao ouvir um trovador Urgal cantar o conto da vitória de Nartuk em Stavaros, ou pelo menos foi o que Nargar-Vovog lhe disse, pois Eragon não compreendia nada da língua dos Urgals, exceto que fazia a língua dos anões soar como vinho adoçado com mel. De manhã, o cavaleiro se descobriu com uma dúzia ou mais de hematomas, resultado dos socos e palmadinhas amistosos que tinha recebido dos Ku durante o banquete. Com a cabeça e o corpo latejando, ele e Saphira foram com Nargar-Vovog falar com Azerdal. As 12 fêmeas se reuniam no conselho em uma choupana circular,
baixa, cheia de fumaça de toras de junípero e cedro queimando. A porta de Vime Mal era grande o suficiente para acomodar a cabeça de Safira, e suas escamas lançaram reflexos azuis de luz no interior escuro. As fêmeas eram extremamente idosas, várias cegas e sem dentes. Usavam vestes longas, estampadas, e feitadas com nós semelhantes aos das tiras tecidas que pendiam do lado de fora de todas as construções, e que ostentavam as armas do clã dos habitantes. Cada uma das Erdal trazia um cajado entalhado com padrões que não significavam nada para Eragon, mas que ele sabia que não eram desprovidos de significado. Com Garvovog traduzindo, Eragon lhes falou sobre a primeira parte de seu plano para prevenir futuros conflitos entre os Urgaus e as outras raças, que consistia em os Urgaus realizarem jogos em intervalos regulares de alguns anos, competições de força, velocidade e agilidade. Nos jogos, os Urgaus poderiam conquistar a glória de que precisavam para poder se acasalar e conquistar um lugar na sociedade deles. Seriam, propôs Eragon, abertos a todas as raças, o que também ofereceria aos Urgaus uma oportunidade de competir contra aqueles que por tanto tempo tinham sido seus inimigos. O rei Orik e a rainha Nasuada já concordaram com isso, disse Eragon, e Arya, que agora é rainha dos elfos, também está examinando o assunto. Creio que ela também dará sua bênção aos jogos. As Erdal debateram a questão entre si por vários minutos. Então a mais velha, uma fêmea de cabelo branco, cujos chifres estavam gastos a ponto de quase não mais existirem, falou. Garvovog traduziu. Sua ideia é boa, espada de fogo. Teremos que falar com os clãs para decidir quando será a melhor época para essas competições, mas o faremos. Satisfeito, Eragon fez uma reverência e agradeceu. Depois, outra das fêmeas falou. Gostamos disso, espada de fogo, mas não acreditamos que acabará com as guerras entre nossos povos. O nosso sangue é quente demais para esfriar apenas com jogos. E o sangue de dragões por acaso não é? Perguntou Safira. Uma das fêmeas tocou nos chifres. Não questionamos a ferocidade de sua raça, língua em chamas. Sei que o sangue de vocês é quente, mais quente que o da maioria, disse Eragon. É por isso que tenho outra ideia. As Erdal ouviram em silêncio quando ele explicou, embora Garvovog se remexesse, pouco à vontade, e deixasse escapar um resmungo baixo. No fim, as Erdal não falaram nem se moveram por vários minutos, e Eragon começou a se sentir constrangido sob o olhar fixo daquelas que ainda podiam ver. Então a Urgal mais à direita sacudiu seu cajado e um par de aros de pedra amarrado nele chocalharam alto na choupana cheia de fumaça. Ela falou bem devagar, as palavras confusas e enroladas como se sua língua estivesse inchada. Faria tudo isso por nós, espada de fogo? Faria, disse Eragon e se incline de novo. Se fizerem, espada de fogo e língua em chamas, vocês serão os maiores amigos que os Urgrauga jamais tiveram, e nós nos lembraremos de seus nomes por todos os tempos. E os teceremos em todas as nossas tukna, e os entalharemos em nossos pilares, e os ensinaremos às nossas crianças quando seus chifres brotarem. Então sua resposta é sim? Perguntou Eragon. Garvovog fez uma pausa e disse, pela primeira vez falando por si. Espada de fogo, não pode imaginar o quanto isso significa para meu povo. Teremos para sempre uma dívida de gratidão. Vocês não me devem nada, retrucou Eragon. Só quero impedir que tenhamos de ir à guerra. Ele falou com as Erdal por mais algum tempo, debatendo os detalhes do acerto. Então, ele e Safira se despediram e retomaram a viagem para Vroengard. À medida que as choupanas toscas da aldeia foram ficando menores, Safira disse, eles serão bons cavaleiros. Espero que esteja certa. O restante do voo para a ilha de Vroengard foi sem incidentes. Não encontraram tempestades no mar, e as únicas nuvens que barravam o caminho deles eram finas e esgazeadas e não lhes ofereciam perigo, nem as gaivotas com quem dividiam o céu. Safira pousou em Vroengard na mesma casa semi-arruinada onde tinham ficado na visita anterior. Ali ela esperou Eragon entrar na floresta e andar em meio às árvores escuras incrustadas de líquenes, até que encontrou vários dos pássaros sombra que tinha visto antes, e, depois deles, um pedaço de musgo infestado com os vermes saltadores que Nasuada lhe dissera que Galbatorix chamava de bichos cavadores. Usando o nome dos nomes, Eragon deu a ambos os animais um título apropriado na língua antiga. Os pássaros sombra ele chamou de Sundavrublaka e os bichos cavadores Ilgratra. O segundo dos dois nomes o divertiu de maneira um tanto sinistra, pois significava fome ruim. Satisfeito, Eragon voltou para junto de Safira e passaram a noite descansando e conversando com Glaebre e os outros Eldunari. Ao amanhecer, foram para a Pedra de Cutian. Disseram seus verdadeiros nomes e as portas embutidas na torre coberta de musgo se abriram, e Eragon, Safira e os Eldunari desceram até o cofre abaixo. Naquela caverna profunda, iluminada pelo lago de pedra fundida que se estendia debaixo das raízes do Monte Erolas, o guardião dos ovos, Quarok, os ajudou a colocar cada ovo numa caixa de joias separada. Então eles empilharam os caixas perto do centro do recinto, junto com os 5 Eldunari que tinham ficado na caverna para ajudar a proteger os ovos. Com a ajuda de Marotia, Eragon lançou o mesmo encantamento que havia lançado antes e colocou os ovos e corações em um bolso de espaço que pendia atrás de Safira, onde nem ela nem ele podiam tocá-los. Quarok os acompanhou na saída do cofre. Os pés de metal do homem com cabeça de dragão batiam com estrépito contra o leito do túnel, subindo à superfície com eles. Depois que estavam do lado de fora, Safira segurou Quarok entre as garras, pois ele era grande e pesado demais para se sentar confortavelmente em suas costas, e levantou o voo, subindo acima do vale circular que se abria no coração de Vroengard. Safira voou atravessando o mar, escuro e reluzente. Depois voou acima da espinha, os picos como lâminas de gelo e neve, os vales entre eles como rios de sombra. Safira se desviou do rumo ao norte e cruzou o Vale Palancar,
de modo que ela e Eragon pudessem ver uma última vez o lar de sua infância, ainda que apenas do alto, e a Baía de Fundor, que estava encapelada com linhas de ondas com cristas de espuma, como uma sucessão infinita de montanhas ondulantes. Seunon, com seus telhados íngremes com muitas camadas e esculturas de cabeças de dragão, foi o ponto seguinte de destaque, e logo depois surgiu a ponte avançada de Duvelden-Varden, com pinheiros altos e fortes. Passaram as noites acampando à beira de riachos e laguinhos, a luz de suas fogueiras refletindo no metal polido do corpo de Quarok, sapos e insetos fazendo coro ao redor. Ao longe, ouviam muitas vezes o uivar de lobos caçando. Uma vez em Duvelden-Varden, Saphira voou por uma hora em direção ao centro da grande floresta, onde as proteções dos elfos a impediram de avançar. Ela pousou e atravessou andando a barreira invisível de magia, com Quarok caminhando ao seu lado, e de novo levantou o voo. Léguas e léguas de árvores passaram abaixo deles, com poucas variações, exceto por grupos de árvores que perdiam folhas anualmente, carvalhos, álamos, pétalas, álamos tremedores e langorosos salgueiros, que muitas vezes ladeavam os rios abaixo. Passaram por uma montanha, cujo nome Eragon havia esquecido, e pela cidade élfica de Ozilon, e depois pelos hectares virgens de pinheiros, cada um singular e ao mesmo tempo quase idêntico aos incontáveis companheiros. Por fim, quando o sol e a lua pendiam sobre horizontes opostos, Saphira chegou a Elesmera, desceu planando e aterrissou em meio às residências da maior e mais imponente das cidades dos elfos. Arya e Firnen estavam esperando por eles, com Horan e Katrina. À medida que Saphira se aproximava, Firnen empinou e abriu as asas, dando um rugido de prazer que assustou os pássaros no raio de uma légua. Saphira respondeu do mesmo modo depois de se acomodar nas patas traseiras e delicadamente por Quarok no chão. Eragon soltou as tiras das pernas e desceu das costas de Saphira. Horan correu para ele, apertou-lhe o antebraço e deu-lhe palmadinhas no ombro, enquanto Katrina o abraçava do outro lado. Rido, Eragon disse: "Ah, Perm Dixami Rasper. Estão gostando de Elesmera?" "Alida", disse Katrina, sorrindo. "Pensei que estivesse exagerando", disse Horan, "mas é tão impressionante quanto disse. A mansão onde estamos hospedados, Casa Teldari", disse Katrina. "Isso. Já me deu algumas ideias sobre como devemos reconstruir Carvajal. E depois a Trojei e Fartendur." Ele sacudiu a cabeça e deu um assobio baixo. Eragon riu de novo e começou a andar, seguindo-os pelo caminho na floresta em direção à ponta oeste de Elesmera. Ali Arya veio se juntar a eles, parecendo tanto uma rainha como sua mãe outrora parecerá. "Você chegou em boa hora junto com o luar, Eragon. Seja bem-vindo." Ele olhou para ela. "É que vou ahora, matadora de espectros." Ela sorriu ao ouvi-lo usar o título, e o crepúsculo sob as árvores que balançavam pareceu se tornar mais claro. Depois que Eragon retirou a cela de Saphira, ela e Firnen levantaram voo, ainda que ele soubesse que Saphira estava exausta da viagem, e juntos desapareceram em direção aos penhascos de Telnair. Ao partir, Eragon ouviu Firnen dizer: "Cacei 3 veados para você esta manhã. Estão esperando na relva junto à choupana de Oromis." Quarok saiu atrás de Saphira, pois os ovos ainda estavam com ela, e era dever dele protegê-los. Horan e Katrina conduziram Eragon em meio às grandes raízes de árvores da cidade, até que chegaram a uma clareira cercada por cornizos e malvas, onde havia mesas postas com uma grande variedade de pratos. Muitos elfos, vestidos em suas melhores túnicas, cumprimentaram Eragon com uivos baixos de lobo, risadas melífluas e trechos de canções. Arya ocupou seu lugar à cabeceira da mesa do banquete, e o corvo branco, Bladen, descansou em um poleiro próximo, crocitando e de vez em quando recitando fragmentos de versos. Eragon sentou-se ao lado de Arya, e eles comeram e beberam e se divertiram até tarde da noite. Quando o banquete já parecia chegar ao fim, Eragon se afastou por alguns minutos e correu pela floresta escura até a árvore Menoa, guiado mais pelos sentidos do olfato e audição do que pela visão. As estrelas apareceram no alto quando ele saiu debaixo das grandes ramagens dos imponentes pinheiros. Parou, então, para tornar mais lenta a respiração e se recompor antes de escolher seu caminho em meio ao leito de raízes que rodeavam a árvore Menoa. Eragon se deteve na base do imenso tronco e pôs as mãos sobre a fenda na casca. Lançando sua mente em direção à consciência da árvore que outrora havia sido uma elfa, disse: "Linnea, preciso falar com você." Ele esperou, mas não detectou nenhuma resposta da árvore. Era como se estivesse tentando se comunicar com o mar, o ar ou a própria terra. "Linnea, preciso falar com você." Um sussurro do vento pareceu passar através de sua mente, e ele sentiu um pensamento, fraco e distante, um pensamento que dizia: "O quê, ó cavaleiro?" "Linnea, da última vez que estive aqui, eu disse que lhe daria o que você quisesse em troca do aço de luz sob suas raízes. Estou às vésperas de partir da Lagaesia, de modo que vim cumprir minha promessa antes de ir. Que quer de mim, Linnea?" A árvore Menoa não respondeu, mas seus galhos balançaram ligeiramente, e agulhas caíram sobre as raízes na clareira. Um sentido de divertimento emanou de sua consciência. "Vá", sussurrou a voz, e então a árvore se retirou da mente de Eragon. Ele ficou parado ali por mais alguns minutos, chamando o nome dela, mas a árvore se recusou a responder. No final, Eragon se foi, sentindo que a questão ainda não estava resolvida, embora a árvore Menoa evidentemente fosse de outra opinião. O cavaleiro passou os 3 dias que se seguiram lendo livros e pergaminhos, muitos dos quais tinham vindo da biblioteca de Galbatorix e haviam sido enviados por Vanir para Elesmera a pedido de Eragon. À noite, ele jantava com Horan, Katrina e Arya, mas exceto por isso se manteve retirado e sequer viu Saphira, pois ela continuava com Firnen nos penhascos de Telnair e não demonstrava nenhum interesse por mais nada. Os rugidos e urros noturnos dos dragões com frequência ecoavam pela floresta, distraindo-o de seus estudos e fazendo-o sorrir quando tocava nos pensamentos de Saphira.
Ele sentia falta da companhia dela, mas sabia que ela teria pouco tempo para passar com Firnen, e não invejava sua felicidade. No quarto dia, quando tinha absorvido todas as informações que podia de suas leituras, Eragon foi procurar Arya e apresentou-se o plano a ela e seus conselheiros. Ele levou quase um dia para convencê-los de que o que tinha em mente era necessário, e, sobretudo, que iria funcionar. Depois, fizeram uma pausa para comer. À medida que o anoitecer caía sobre a terra, reuniram-se na clareira ao redor da árvore Menoa. Ele, Saphira e Firnen, Arya e 30 dos mais idosos e rematados feiticeiros elfos, Glaedre e os outros Eldunari que Eragon e Saphira tinham trazido consigo, e as duas cuidadoras, as elfas Iduna e Neia, que eram a encarnação do pacto entre os dragões e os cavaleiros. As cuidadoras se despiram, e de acordo com os rituais antiquíssimos, Eragon e os outros começaram a cantar. À medida que cantavam, Iduna e Neia dançaram, movendo-se juntas de maneira que o dragão tatuado nelas pareceu se tornar uma única criatura. No auge da canção, o dragão tremeluziu, então abriu as mandíbulas, estendeu as asas e saltou para frente, saindo da pele das elfas e elevando-se acima da clareira, até que apenas seu rabo continuou a tocar as cuidadoras. Eragon chamou a criatura brilhante, e quando conseguiu sua atenção, explicou-lhe o que queria e perguntou se os dragões concordariam. Faça como quiser, matador de rei, disse a criatura espectral. Se ajudar a assegurar a paz na Lagaesia, nós não objetaremos. Então Eragon leu de um dos livros sobre os cavaleiros, e disse o nome da língua antiga em sua mente. Os elfos e os dragões presentes lhe emprestaram a força de seus corpos, e a energia deles fluiu por seu corpo como uma grande tempestade. Com ela, Eragon lançou o encantamento que tinha passado dias aperfeiçoando, um encantamento como não se fazia havia centenas de anos, como as velhas magias grandiosas que fluíam nas veias da terra e nos ossos das montanhas. Com ele, Eragon ousou fazer o que já tinha sido feito uma única vez antes. Com ele, Eragon forjou um novo pacto entre os dragões e os cavaleiros. Ele ligou não apenas os elfos e os humanos aos dragões, mas também os anões e os urgaus, de tal modo que qualquer um deles pudesse se tornar um cavaleiro. Dizendo as últimas palavras do poderoso encantamento, consolidando-o, um tremor pareceu trespassar o ar e a terra. Ele teve a sensação de que tudo ao redor deles, e talvez tudo no mundo, havia se modificado muito ligeiramente. O encantamento exauriu Eragon, Saphira e os outros dragões, mas depois de concluído um sentimento de euforia o dominou, e ele teve certeza de ter realizado um grande bem, talvez o maior de sua vida inteira. Arya insistiu em oferecer outro banquete para celebrar a ocasião. Apesar de cansado, Eragon participou com grande animação, feliz por gozar da companhia dela e de Horan, Caitriona e Ismira. No meio do banquete, contudo, a comida e a música se tornaram demais para ele, e pediu licença para se retirar da mesa onde estava sentado com Arya. Você está bem? Perguntou Saphira, olhando para ele de seu lugar ao lado de Firnen. Ele sorriu para ela do outro lado da clareira. Preciso apenas de um pouco de sossego. Voltarei logo. Eragon saiu discretamente e caminhou devagar entre os pinheiros, respirando fundo o ar fresco da noite. A 30 metros de onde estavam as mesas, Eragon viu um elfo magro de ombros largos sentado contra as raízes maciças de uma árvore, de costas para o local da comemoração. Alterou-se o caminho para evitar perturbá-lo, mas, ao fazê-lo, viu seu rosto. Não era um elfo, e sim o açougueiro Sloan. Eragon se deteve, surpreendido. Com tudo o que estivera acontecendo, havia se esquecido de que Sloan, o pai de Caitriona, estava em Elesmera. Hesitou por um momento e, com passos silenciosos, foi andando até junto dele. Como da última vez em que Eragon o vira, Sloan usava uma tira de pano ao redor da cabeça, cobrindo as órbitas vazias onde outrora tinham estado seus olhos. Lágrimas escorriam por baixo do pano, sua testa estava franzida e as mãos magras cerradas. O açougueiro ouviu Eragon se aproximar, pois virou a cabeça na direção dele e disse, quem vem lá? É você, Adari? Eu lhe disse, não preciso de ajuda. As palavras dele soaram amargas e furiosas, mas também havia um pesar nelas que Eragon nunca tinha ouvido antes vindo dele. Sou eu, Eragon. Sloan se enrijeceu, como se tocado por um ferro incandescente. Você veio se regozijar de minha desgraça? Não, é claro que não, respondeu Eragon, horrorizado com a ideia. Ele se agachou a alguns metros de distância. Perdoe-me se não acredito em você. Geralmente, é difícil distinguir se alguém quer ajudar ou fazer mal a outra pessoa. Isso depende de seu ponto de vista. O lábio superior de Sloan se curvou. Essa é uma resposta astuta típica de elfos. Atrás dele, os elfos começaram a tocar outra canção no alaúde e na flauta, e uma explosão de gargalhadas flutuou na direção de Eragon e Sloan, vinda da festa. O açougueiro fez um gesto por cima do ombro com o queixo. Posso ouvi-la. Mais lágrimas rolaram por baixo do pano. Posso ouvi-la, mas não posso vê-la. E seu maldito encantamento não me permite falar com ela. Eragon permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Sloan apoiou a cabeça contra a raiz e seu pomo de Adão se moveu. Os elfos me disseram que a menina, Ismira, é forte e saudável. Ela é. É o bebê mais forte que conheço. Será uma bela mulher. Isso é bom. Como passa seus dias? Continua entalhando madeira. Os elfos o mantêm informado de minhas atividades? Eragon tentou decidir como responder, pois não queria que Sloan soubesse que já o tinha visitado uma vez antes, mas o açougueiro disse, imaginei que sim. Como você acha que passo meus dias? Passo-os na escuridão, como tenho feito desde Elgrin, sem nada para fazer enquanto os elfos me importunam a respeito disso e daquilo e nunca me dão um momento de paz. Mais uma vez gargalhadas soaram atrás deles. Em meio a elas, Eragon distinguiu o som da voz de Caitriona. Uma carranca feroz contraiu o rosto de Sloan. E você teve de trazê-la para Elesmera.
Não era o bastante apenas me exilar, não é? Não, você tinha de me torturar com o conhecimento de que minha única filha e neta estão aqui, e que nunca poderei vê-las, muito menos encontrá-las. Sloan arreganhou os dentes, e pareceu que iria saltar em cima de Eragon. Você é mesmo um canalha sem coração. Tenho muitos corações, respondeu Eragon, apesar de saber que o açougueiro não compreenderia. Pá. Eragon hesitated. Pareceu mais gentil permitir que Sloan acreditasse que tivera a intenção de feri-lo em vez de explicar-lhe que seu sofrimento era apenas o resultado de um esquecimento seu. Eragon mexeu nas agulhas de pinheiro no chão, então se levantou e encarou Sloan. Ele não queria sair dali. O que tinha feito com Sloan ao trazer Katrina para Elesmera lhe parecia errado e cruel. A culpa atormentou-o, tornando-se mais forte a cada segundo, até que afinal ele chegou a uma decisão, depois do que recuperou a calma. Falando em um sussurro, Eragon usou o nome da língua antiga para alterar os encantamentos que tinha lançado em Sloan. Levou pouco mais de um minuto, e quando estava quase chegando ao fim de seu cântico, Sloan resmungou por entre os dentes cerrados. Pare com esses resmungos, Eragon, e vá embora. Deixe-me em paz, maldito. Deixe-me em paz. Mas ele não se foi, e começou a entoar um novo encantamento. Lançou mão da sabedoria do Zeldunari e dos cavaleiros com quem muitos dos dragões mais velhos tinham feito par, e cantou um encantamento que alimentava e promovia o que outrora havia sido. Era uma tarefa difícil, mas sua habilidade era maior do que fora um dia e ele conseguiu fazer o que queria. Enquanto Eragon cantava, Sloan estremeceu e começou a praguejar e a coçar as faces e a testa com as duas mãos, como se dominado por uma tremenda coceira. Rayos, o que você está fazendo comigo? E cerrando o encantamento, Eragon se agachou e retirou delicadamente a tira de pano ao redor da cabeça de Sloan, que sibilou quando sentiu a tira sendo retirada, e levantou a mão para deter Eragon, mas foi lento demais e suas mãos se fecharam no ar vazio. Você também quer tomar minha dignidade? Perguntou Sloan, com ódio na voz. Não, respondeu Eragon. Gostaria de devolvê-la. Abra os olhos. O açougueiro hesitou. Não, não posso. Você está tentando me enganar. Quando fiz uma coisa dessas. Abra os olhos, Sloan, e vá ver sua filha e sua neta. Sloan tremeu, e então, muito devagar, suas pálpebras se levantaram e revelaram, em vez de órbitas vazias, um par de olhos reluzentes. Diferentes daqueles que tivera ao nascer, os novos olhos de Sloan eram azuis como o céu ao meio-dia e de um brilho espantoso. Sloan piscou, as pupilas se ajustando à luz parca da floresta. Ele se levantou de um salto e se virou para olhar por cima do topo da raiz, para as festividades que aconteciam entre as árvores mais além. O brilho das lanternas sem chamas dos elfos iluminou seu rosto com uma luz cálida, e sob aquela luz ele pareceu inundado de vida e de felicidade. A transformação em sua expressão era espantosa de ver, e Eragon sentiu lágrimas lhe encherem os olhos ao observar o velho. Sloan continuou a olhar fixamente por cima da raiz, como um viajante sedento ao ver um grande rio diante de si. Numa voz rouca, disse, ela é lida. As duas são lidas. Mais uma explosão de risada soou. Ah, ela parece feliz. E Horan também. De agora em diante, você pode olhar para ela se quiser, disse Eragon. Mas os encantamentos não lhe permitirão falar com elas nem se mostrar a elas ou fazer qualquer tipo de contato. Se tentar, saberei. Compreendo, murmurou Sloan. Ele se virou e seus olhos se cravaram em Eragon com uma intensidade perturbadora. Seu queixo se moveu por alguns segundos, como se estivesse mastigando alguma coisa, e então disse, obrigado. Eragon assentiu e se levantou. Adiós, Sloan. Você não me verá de novo, prometo. Adiós, Eragon. E o açougueiro se virou mais uma vez para contemplar a cena iluminada do banquete dos elfos. Capítulo 78. Partida. Uma semana se passou. Uma semana de riso, música e longas caminhadas em meio às maravilhas de Elesmera. Eragon levou Horan, Katrina e Ismira para visitar a choupana de Oromis no penhasco de Telnair, e Safira lhes mostrou a escultura de pedra lambida que tinha feito para a celebração de juramento ao sangue. Quanto a Arya, ela passou um dia guiando-os pelos muitos jardins da cidade, de modo que pudessem ver as plantas mais espetaculares que os elfos haviam reunido e cultivado ao longo das eras. Eragon e Safira teriam ficado contentes em permanecer em Elesmera por mais algumas semanas, mas Bodar os contatou e os informou de que ele e os Zeldunari sob seus cuidados haviam chegado ao lago Ardven. Embora nem Eragon nem Safira quisessem admitir, sabiam que estava na hora de partir. Contudo, se alegraram quando Arya e Firnen anunciaram que voariam com eles pelo menos até o limite de Duveldenvarden ou talvez um pouco mais além. Katrina decidiu ficar com Ismira, mas Horan pediu para acompanhá-los na primeira parte da jornada, pois, como ele disse, gostaria de ver como é o limite mais distante da Alagaisia e viajar com vocês é mais rápido que cavalgar o caminho todo. Ao amanhecer do dia seguinte, Eragon se despediu de Katrina, que chorou o tempo todo, e de Ismira, que chupou o dedo e olhou para ele sem compreender. Partiram, Safira e Firnen voando lado a lado, rumando para o leste sobre a floresta. Horan estava sentado atrás de Eragon, segurando-lhe a cintura, e Quarok pendia das garras de Safira, o corpo refletindo a luz do sol em clarões como se fosse um espelho. Depois de 2 dias e meio, avistaram o lago Ardven, uma extensão pálida de água maior que o Vale Palancar inteiro. Na margem oeste ficava a cidade de Siltrin, que nem Eragon nem Safira tinham visitado antes. E balançando na água diante do cais da cidade havia um longo navio branco de um mastro.
A embarcação tinha exatamente a aparência que Eragon esperava, pois a reconheceu de seus sonhos, e um sentido de inexorabilidade se apoderou dele ao contemplá-la. Isso sempre esteve destinado a acontecer, pensou. Eles passaram a noite em Siltrin, que era bastante parecida com Elesmera, embora menor e mais densamente construída. Durante seu descanso, os elfos embarcaram os Eldunari no navio junto com víveres, ferramentas, tecidos e outros materiais úteis. A tripulação do navio era composta de 20 elfos que desejavam ajudar na criação dos dragões e no treinamento dos futuros cavaleiros, bem como Blodar e seus feiticeiros, exceto por Laufin e Utinari, que naquele ponto se despediram e partiram. Pela manhã, Eragon modificou o encantamento que mantinha os ovos escondidos acima de Safira e removeu 2, os quais entregou aos elfos que Arya havia escolhido para salvaguardá-los. Um dos ovos iria para os anões, o outro para os Urgaus, e esperava-se que os dragões dentro deles decidissem escolher cavaleiros dessas duas raças. Se não, os ovos trocariam de lugares, e se ainda não encontrassem cavaleiros, bem, Eragon não tinha muita certeza do que então fariam, mas estava confiante de que Arya encontraria alguma solução. Depois que os ovos eclodissem, os dragões e seus cavaleiros ficariam sob a responsabilidade de Arya até terem idade suficiente para ir se juntar a Eragon, Safira e os outros de sua raça no leste. Depois disso, Eragon, Arya, Horan, Quarok, Blodar e os outros elfos que viajariam com eles embarcaram no navio, e partiram para fazer a travessia do lago, com Safira e Firnen voando acima. O navio se chamava Talita, em homenagem a uma estrela do céu oriental. Leve e estreita, a embarcação só precisava de alguns centímetros de água para flutuar. Movia-se sem fazer nenhum ruído e quase não precisava de pilotagem, uma vez que parecia saber exatamente para onde o timoneiro queria ir. Por dias, navegaram em meio à floresta, primeiro atravessando o lago Ardven e depois, mais adiante, descendo o rio Gaena, que estava cheio com as neves derretidas da primavera. Ao passarem pelo túnel verde de galhos, passarinhos de vários tipos cantavam e voavam ao redor deles, e esquilos, vermelhos e negros, ralhavam com eles das copas das árvores ou se sentavam olhando de galhos perto, mas fora de alcance. Eragon passou a maior parte do tempo com Arya ou com Horan e só voava com Safira em raras ocasiões. Por seu lado, Safira ficou com Firnen e Eragon com frequência e os via sentados na margem, as patas umas sobre as outras e as cabeças lado a lado no chão. De dia, a luz na floresta era dourada e enevoada. De noite, estrelas faiscavam muito brilhantes e a lua crescente oferecia iluminação suficiente para navegar. O calor, a névoa e o balanço constante do Talita faziam com que Eragon sentisse como se estivesse semi-adormecido, perdido na lembrança de um sonho agradável. Finalmente, como é claro que tinha de acontecer, a floresta acabou e eles navegaram rumo aos campos que ficavam além. O rio Gaena então virou para o sul e os levou ao longo da floresta para o lago Eldor, cujas águas eram ainda maiores que as do Ardven. Lá, o tempo virou e veio uma tempestade. Ondas altas castigaram o navio e durante um dia todos eles sofreram com a chuva fria e um vento forte. O vento, porém, soprava pela popa e acelerou consideravelmente o avanço deles. Do lago Eldor, entraram no rio Eda e navegaram para sul passando o posto avançado dos elfos de Ceris. Depois disso, eles deixaram totalmente a floresta para trás, e o Talita navegou ao longo de planícies, aparentemente por vontade própria. A partir do momento em que emergiram do meio das árvores, Eragon havia esperado que Arya e Firnen partissem, mas nenhum dos dois disse nada sobre ir embora, e Eragon ficou contente em não lhes perguntar sobre seus planos. Seguiram rumo ao sul, atravessando terras cada vez mais vazias. Olhando ao redor, Horan comentou: "É bastante desolado, não?" E Eragon teve de concordar. Afinal, eles chegaram ao último povoado no extremo leste da Alagaisia, um pequeno agrupamento solitário de construções de madeira chamado Edart. Os anões tinham construído o lugar com o único objetivo de fazer comércio com os elfos, pois não havia nada de valor na área, exceto os rebanhos de veados e touros selvagens que se podia avistar ao longe. Os prédios ficavam na confluência onde o Azer-Hagni desaguava no Eda, mais que dobrando seu tamanho. Eragon, Arya e Safira já tinham passado por Edart uma vez antes, na direção oposta, quando tinham viajado de Fartendur para Elesmera depois da batalha com os Urgaus. Assim, Eragon sabia o que esperar quando a aldeia surgiu à vista. Contudo, ficou perplexo ao ver centenas de anões esperando por eles em um pier improvisado que avançava pelo Eda adentro. Sua confusão se transformou em prazer quando o grupo se abriu e Orik avançou. Levantando acima da cabeça seu martelo, Volu, Orik gritou: "Você não pensou que eu deixaria que o meu irmão adotivo partisse sem uma despedida apropriada, não é?" Sorrindo, Eragon pôs as mãos em coxa ao redor da boca e gritou em resposta: "Nunca." Os elfos atracaram o Talita pelo tempo necessário para que todo mundo desembarcasse, exceto Quarok, Blodar e 2 outros elfos que ficaram para guardar os Eldunari. A água onde os rios se encontravam era agitada demais para que o navio mantivesse sua posição sem roçar contra o pier, de modo que os elfos soltaram as amarras e navegaram para mais abaixo no Eda em busca de um lugar mais calmo para ancorar. Eragon ficou pasmo de ver que os anões tinham trazido para Edart 4 dos gigantescos javalis das montanhas Beor. Os Nagra estavam enfiados em espetos grossos como a perna de Eragon e assando sobre fogueiras de carvão em brasa. "Eu mesmo matei aquele", disse Orik orgulhosamente, apontando para o maior dos javalis. Além do restante do banquete, Orik tinha trazido o melhor hidromel dos anões especificamente para Safira, que ronronou de prazer quando viu os barris. "Você também vai ter de provar", disse ela para Firnen, que fungou e estendeu o pescoço, farejando os barris com curiosidade. Quando a noite chegou e a comida ficou pronta, eles se sentaram nas mesas rudes que os anões tinham feito naquele mesmo dia. Orik bateu seu martelo contra o escudo, silenciando os convidados. Então pegou um pedaço de carne, mordeu, mastigou e engoliu. "Ilfkarnith",
proclamou. Os anões gritaram em aprovação e o banquete começou para valer. Ao final da noite, quando todos haviam comido tudo que podiam, inclusive os dragões, Orik bateu palmas e chamou um criado, que trouxe um baú cheio de ouro e pedras preciosas. Um pequeno presente como símbolo de nossa amizade, explicou Orik, entregando-o a Eragon. Eragon fez uma reverência e agradeceu. Orik foi até Saphira e, com um brilho no olhar, a presenteou com um anel de ouro e prata que ela poderia usar em qualquer das patas dianteiras. É um anel especial, pois não se arranhará nem escurecerá. Enquanto você usar suas presas não a ouvirão se aproximar. O presente agradou imensamente a Saphira. Ela fez Orik colocar o anel na garra média da pata dianteira, e durante a noite inteira Eragon a viu admirar o anel de metal reluzente. Por insistência de Orik, eles passaram a noite em Eddard. Eragon esperava partir cedo na manhã seguinte, mas à medida que o céu começou a clarear, Orik o convidou com Arya e Horan para o desjejum. Depois disso, eles começaram a conversar e foram ver as balsas que os anões tinham usado para trazer os Nagran das montanhas Beor até Eddard. E não demorou muito e estava na hora do jantar de novo, e Orik conseguiu convencê-los a ficar para uma última refeição. Acompanhando o jantar, como no banquete da noite anterior, os anões ofereceram canções e música, e ouvir a apresentação de um bardo anão especialmente talentoso atrasou ainda mais a partida. Fique mais uma noite, insistiu Orik. Está escuro e não é hora para viajar. Eragon olhou para a lua cheia e sorriu. Você se esquece de que não é tão escuro para mim quanto para você. Não, nós temos de ir. Se esperarmos mais, receio que nunca partiremos. Então vá com as minhas bênçãos, irmão do meu coração. Eles se abraçaram e Orik ordenou que trouxessem cavalos para eles, cavalos que mantinham em estábulos em Edrad para os elfos que vinham fazer comércio. Eragon levantou o braço em despedida para Orik. Ele esporeou-se o cavalo e galopou com Horan, Arya e os outros elfos, afastando-se de Edrad e seguindo por uma trilha de caça que se estendia ao longo da margem sul do Eda, onde o ar era perfumado com o aroma dos salgueiros e algodoeiros. Acima, os dragões o seguiam, entrelaçando-se numa dança brincalhona de movimentos espirais. Fora de Edrad, Eragon e seus companheiros frearam a montaria, e todos cavalgaram em uma marcha mais lenta e confortável, conversando baixinho entre si. Eragon não falou sobre nada de importância com Arya ou Horan, nem eles com ele, pois não eram as palavras que importavam, e sim o prazer de estarem juntos e a intimidade que compartilhavam em meio à noite. O humor entre eles era precioso e frágil, e quando falavam, era com mais delicadeza que de hábito, pois sabiam que o tempo de que dispunham juntos estava chegando ao fim, e ninguém queria marcá-lo com uma frase mal escolhida. Logo chegaram ao topo de uma pequena colina e de lá buscaram o Talita, que esperava por eles na margem abaixo. O navio apareceu exatamente com o aspecto que Eragon sabia que teria. Como tinha de ter. Sob a luz clara da lua, a embarcação parecia um cisne pronto para levantar voo do rio largo de águas lentas e levá-lo para o vasto desconhecido. Os elfos tinham baixado as velas, e seus panos brancos reluziam com um ligeiro brilho. Um único vulto estava postado no leme. Exceto por ele, o convés estava vazio. Além do Talita, a planície escura e lisa se estendia até o horizonte distante, uma vastidão intimidadora quebrada unicamente pelo rio, que se cerceava a terra como uma tira de metal batido. Um nó se formou na garganta de Eragon, e ele puxou o capuz de sua capa, como se quisesse se esconder. Cavalgaram lentamente em meio à relva sussurrante até a praia de seixos diante do navio. Os cascos dos cavalos ressoaram alto contra as pedras. Na margem, Eragon desmontou, do mesmo modo que os outros. Sem que ninguém pedisse, os elfos formaram duas fileiras que conduziam até o navio, uma de frente para a outra, e eles fincaram os cabos das lanças no solo e ficaram postados imóveis como estátuas. Eragon olhou cada um deles, e o nó em sua garganta ficou mais apertado, tornando difícil respirar. Agora é o momento, disse Saphira, e ele soube que ela estava certa. Eragon desamarrou o baú de ouro e pedras preciosas da parte de trás da sela de seu cavalo e o levou até Horan. Então é aqui que nos separamos? Perguntou Roran. Eragon assentiu. Tom, disse entregando o baú a Roran. Você deve ficar com isto. Poderá fazer melhor uso que eu. Use para construir esse castelo. Farei isso, disse Horan, com a voz embargada. Ele colocou o baú debaixo do braço esquerdo, então abraçou Eragon com o direito, e ficaram abraçados por um longo momento. Cuide-se, irmão, disse Horan, por fim. Você também, irmão. Cuide de Katrina e Ismira. Vou cuidar. Incapaz de conseguir pensar em mais nada para dizer, Eragon tocou no ombro de Horan mais uma vez e se virou, indo se juntar à área onde ela esperava por ele ao lado das duas fileiras de elfos. Eles se olharam fixamente por vários momentos, e então Arya disse, Eragon. Ela também havia puxado o capuz sobre a cabeça e, sob a luz do luar, ele via muito pouco de seu rosto. Arya. Ele olhou para o rio prateado e para Arya, e apertou o cabo de Brisingr. Estava tão tomado pela emoção que tremeu. Não queria, mas sabia que tinha de partir. Fique comigo. O olhar dela se levantou rapidamente. Não posso. Fique comigo até a primeira curva do rio. Ela hesitou, mas assentiu. Ele estendeu o braço e ela entrelaçou o dela no dele e juntos caminharam até o navio e foram se postar na proa. Os elfos atrás deles o seguiram, e uma vez que todos estavam a bordo, puxaram a prancha. Sem vento nem remos, o navio se afastou da praia de Seixos e começou a navegar, descendo pelo rio longo e liso. Na praia, Horan ficou parado sozinho, vendo-os partir. Então, ele atirou a cabeça para trás e deu um longo grito carregado de sofrimento, e a noite ecoou com o som de seu pesar. Por vários minutos, Eragon ficou ao lado de Arya, e nenhum deles falou quando a primeira curva do rio se aproximou. Afinal, Eragon se virou para ela e empurrou-lhe o capuz para trás, de modo a poder ver seus olhos.
Arya, disse. E sussurrou o verdadeiro nome dela. Um tremor de reconhecimento a sacudiu. Em resposta, ela sussurrou o verdadeiro nome dele, e ele estremeceu ao ouvir o nome da plenitude de seu ser. Eragon abriu a boca para falar de novo, mas Arya o impediu, pondo 3 dedos sobre os lábios dele. Ela se afastou e levantou um braço acima da cabeça. Adius, Eragon Matador de Spectros, diz. Firnen desceu voando rapidamente e a retirou do convés do navio, golpeando Eragon com as rajadas de ar de suas asas. Adeus, sussurrou Eragon, observando-a voar com Firnen de volta para onde Horan ainda estava postado. Assim, Eragon finalmente permitiu que as lágrimas jorrassem de seus olhos, agarrando o parapeito do navio e chorando ao deixar para trás tudo o que havia conhecido na vida. Acima, Saphira soltou um lamento, e a tristeza dela se mesclou com a dele enquanto choravam pelo que jamais poderia ser. Com o tempo, contudo, o coração de Eragon se acalmou, suas lágrimas secaram e alguma paz o dominou ao contemplar a planície vazia. Ele ficou pensando em que coisas estranhas com certeza iriam encontrar naqueles rincões selvagens, e refletiu sobre a vida que ele e Saphira deveriam ter, uma vida com os dragões e os cavaleiros. Nós não estamos sozinhos, pequenino, disse Saphira. Um sorriso surgiu lentamente no rosto dele. E o navio seguiu navegando, deslizando serenamente pelo rio banhado pelo luar em direção às terras misteriosas mais além. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui no Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!